Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim. Geraldo descobre o desfalque que Álvaro fez no consórcio Vega. Após ficar com o rosto desfigurado, Samantha começa a usar uma máscara. Leonardo descobre que sua mãe era garota de programa. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 16 a 20 de setembro. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Nancy e Léo conversam e ela diz que realmente Salma pode acusá-lo por abandono de lar, por ele não estar com ela. Ela diz que ele deve se divorciar primeiro de Salma e depois disso sair de sua casa. Somente assim, para não arriscar de ficar sem sua filha. Dalva leva todas as coisas de Álvaro ao hospital por ordens de Samantha. Álvaro se vitimiza perante Ângela e diz que agora ficou sem um lugar para viver e que não pode ficar de braços cruzados. Cínico, ele pede que Ângela permita que ele fique alguns dias na vila, na casa dela com seu filho. Álvaro diz que sabe que mesmo depois de tudo que aconteceu entre eles, ela tem um coração gigante e que não vai deixá-lo assim, cego e na rua. Ângela acaba aceitando que Álvaro e Clarinha vivam em sua casa. Ela diz que nada mudará entre eles e Álvaro a agradece. Ângela manda Álvaro não confundir as coisas e que o único em comum entre eles é Josué. Léo fica entre a espada e a cruz, pois se quiser ver sua filha, terá que viver com Salma até sair a sentença de divórcio. Júlio conta para Dário que para poder desmascarar Mirtes, teve que ficar com ela e assim colocar a gravadora em seu quarto. Ele diz que Mirtes não ama os homens, mas sim o dinheiro deles. Dário pede que Júlio confesse tudo isso a Leonardo para que ele saiba quem é de verdade sua mãe. Júlio diz que não quer magoar seu filho e fazê-lo odiar mais ainda. Igor canta na produtora musical e recebe apoio do sócio. Ed começa os trâmites para adotar Estrela. O advogado do Conselho Tutelar pede desculpas a Ed e diz que realmente não investigaram bem o casal que adotou Estrela. Mirtes e Ângela começam a trabalhar juntas na Fundação Josué Gutierrez. Mirtes finge ser amigável com Ângela para assim poder acabar com ela. Samantha diz ao cirurgião que não viu mudança nenhuma em seu rosto e segue sendo um monstro. O cirurgião diz que o processo de reconstrução pode levar anos. Samantha sente fortes dores no rosto e sente abstinência de suas drogas e medicamentos. Depois, Baldomero vai atrás de Samantha, se apresenta para ela e diz que tem um recado de Félix Lopes. Baldomero diz a Samantha que Félix já está cansado de Jerônimo estar entre eles e quer chegar a um acordo com ela. Sebastião e Clarinha estão cada dia mais próximos e produzem artes juntos. Sebastião diz que haverá um concurso de novelas gráficas e, se ela ganhar, poderá ganhar uma bolsa para estudar arte na Espanha. Dário diz a Léo que conversou com Júlio e é exatamente necessário que ele o escute. Léo se nega e diz que não quer mais saber daquele assunto. Geraldo mostra aos sócios do consórcio Vega as provas dos desvios de dinheiro cometidos por Álvaro. Os sócios decidem que Álvaro não voltará a trabalhar mais ali no hospital e deverá devolver todo o dinheiro roubado. Somente assim não irão denunciá-lo. Ângela cuida de Álvaro e Geraldo chega ali. Geraldo pede que Ângela se retire para ele poder conversar a sós com Álvaro. Álvaro pede que Ângela fique e Geraldo diz que é um assunto muito delicado. Álvaro quer que Ângela fique e então Geraldo revela que já sabe de toda a fraude que ele cometeu no consórcio Vega. Ângela fica chocada e pergunta se isso é verdade. Álvaro assume sua responsabilidade nos desvios de dinheiro. Geraldo diz que, em respeito à situação atual dele, conseguiu que os sócios não o denunciassem, mas ele terá que devolver todo o dinheiro e renunciar seu cargo. Nancy faz um teste de gravidez e descobre que está grávida de Abel. Ângela repreende Álvaro por ter roubado o consórcio e diz que ele mordeu a mão que lhe deu de comer. Álvaro diz que está arrependido, mas Ângela diz que ele sempre a decepciona. Ele diz que juntou esse dinheiro por eles, para que algum dia voltasse para Real do Mar.
Ângela diz que ele fez aquilo somente por ele, por sua ambição. Ela diz que ele tem um filho, que ele será o exemplo, mas não quer isso para Josué. Ângela e Léo mantêm uma relação muito discreta no hospital, após o escândalo de Salma. Flávia entrega sua renúncia para Geraldo, já que irá para o Canadá. Ela se despede dele e ambos se abraçam. Oscar se encontra com Léo e entrega os dados que tem de Jerônimo Vidal. Ele conta a Léo que escutou Samantha dizendo que se encarregaria para que o bebê de Ângela não nascesse e que foi testemunha do contato entre ela e Jerônimo. Léo diz que eles precisam de mais provas mais concretas contra Samantha. Oscar quer renunciar seu emprego após tudo ser descoberto. Geraldo diz a Ângela que se sente muito mal por ter demitido o Álvaro na circunstância que ele está. Ângela tenta animar Geraldo, que está muito abalado por tudo que está acontecendo. Mirtes humilha Dalva e age como se fosse a dona da mansão Vega. Salma diz à sogra que ela está passando dos limites. Mirtes diz que os criados devem saber os gostos de seus patrões. Mirtes diz que vai ficar com tudo dos Vega. Primeiro a casa, depois o hospital e verá como irá acabar com Samantha. Salma comemora ao saber que Mirtes já deu o primeiro passo para destruir Ângela, através da fundação. Geraldo confidencia a Ângela que passa o dia todo esperando anoitecer para poder ir para a vila ficar com eles. Ele diz que tomou uma decisão, mas não dirá a ninguém, somente a ela. Geraldo faz Ângela jurar que nem a dela saberá do que ele irá lhe dizer. Abel acorda do coma. Nancy fica emocionada e conta ao namorado que Pablo está bem. Félix decide mudar seu visual e corta sua barba. Léo manda um áudio para Salma e diz que quer conversar. Salma fica satisfeita, acreditando que Léo cederá. Félix se disfarça de enfermeiro e entra no quarto de Pablo no hospital. Pablo acorda, mas Félix o sufoca com o travesseiro. Álvaro se comunica com Léo para provocá-lo e conta que Ângela aceitou que ele more com ela em sua casa. Salma vai atrás de Ângela em sua casa e diz que Léo voltará a morar com ela e debocha dela. Félix tenta matar Pablo e Nélida flagra. Ela grita e corre pedindo socorro. Salma diz a Ângela que a família vence tudo. Ângela diz que para ter uma família precisa de amor e Léo não a ama. Salma diz que ela não vai ganhar dela e a chama de maldita. Ângela diz que para vencê-la ela precisa de muito mais que aquilo. Nélida grita pelo hospital que estão tentando matar Pablo. Nancy e Abel estão pelos corredores e escutam. Abel corre para o quarto do primo. Léo diz a Álvaro que ele é um maldito aproveitador e convenceu Ângela com mentiras. Álvaro diz que não e que acredita que o que Ângela está fazendo é humanidade. Ele diz que ela está fazendo isso para ajudá-lo, mas que comprovará com o tempo que o que deseja é ver Ângela feliz. Álvaro diz que se está contando para ele é para evitar maus entendidos. Salma diz a Ângela que se ela tiver algo com Léo, será na outra vida, pois nessa ele ficará com ela. Ângela diz que ela só se importa consigo mesma. Salma diz a Ângela que se ela quiser alguém para sustentar seu bastardo, pode contar com Álvaro, mas com Léo não. Ângela diz que seu filho não é nenhum bastardo e que foi concebido dentro do casamento. Salma diz que se ela não deixar Léo em paz, quem vai pagar caro é o filho dela. Abel chega no quarto de Pablo e agride Félix. O segurança chega ali e aponta uma arma para Félix. Félix tira uma arma que tinha escondido e ameaça acabar com Abel e Pablo. Félix consegue escapar ameaçando todos com a arma. Nélida atende Pablo, que acabou desmaiando. Ângela conta a dela sobre a visita de Salma e que Léo voltará a morar com ela. Irritado, Léo manda uma mensagem para Ângela perguntando quando ela pensava em lhe dizer que Álvaro iria morar com ela. Ângela responde perguntando quando ele iria dizer que voltaria a morar com Salma. Nélida consegue estabilizar Pablo e ele está fora de perigo. Luz chega ali
e fica sabendo que Félix tentou mais uma vez eliminar Pablo. Léo vai à casa de Ângela e diz que eles têm muitas coisas para esclarecer. Ângela reclama com Léo e diz que ele iria lutar pelo amor deles, mas irá voltar a morar com Salma. Léo diz que não fará isso por amor a Salma, e sim por sua filha. Ele diz que o que não entende é ela deixar Álvaro viver em sua casa. Ângela diz que ele está cego, desempregado e que nem ele e nem Clarinha têm onde viverem. Léo e Ângela discutem feio por culpa de Álvaro e Salma. Léo diz a Ângela que ela é difícil de entender as coisas e Ângela diz a mesma coisa para ele. Geraldo fica sabendo que Félix tentou acabar com Pablo e manda redobrar a segurança do hospital. Félix está furioso, pois não conseguiu acabar com Pablo e Baldomero o repreende. Félix diz que não se importa que a polícia esteja atrás dele, mas irá se vingar de Pablo e Luz. Ed diz a Oscar que já deu entrada nos trâmites para adotar Estrela. Oscar diz que confessou a Léo que sabia que Samantha foi quem quis acabar com o bebê de Ângela. Ele diz que irá renunciar. Dário fica sabendo que Clarinha e Sebastião irão concorrer a concurso para estudarem na Espanha. Ângela reclama com Álvaro por ter dito a Léo que ele iria morar com ela na vila. Álvaro diz que fez isso somente para ela não ter problemas com Léo. Ângela diz que isso não correspondia a ele e que é assim que ele agradece. Álvaro diz que só queria evitar problemas, mas Ângela não acredita e diz que mesmo depois de tudo, ele segue causando intrigas. Léo deixa claro a Salma que só voltará a viver com ela é somente por suas chantagens. Ele reclama por ela ter dito a Ângela isso e de uma maneira para causar problemas. Salma garante a Léo que Ângela não pode ficar sem Álvaro e que voltará com ele para Real do Mar. Com raiva, Léo manda Salma calar a boca. Salma ameaça Léo dizendo que é capaz de fazer a filha deles acreditar que ele foi o pior marido e pai e assim causar ódio nela. Oscar visita Samantha no quarto do hospital e conta que acaba de renunciar seu emprego. Ele revela que confessou todas as maldades dela e Samantha o critica, dizendo que ele é um imbecil. Samantha diz a Oscar que vai fazer ele desaparecer. Ed aparece ali e mostra que gravou toda a ameaça de Samantha contra Oscar. Ele diz que é melhor ela tomar cuidado com o que fala ou faz com Oscar. Clarinha conta a Álvaro que ela e Sebastião estão concorrendo a uma bolsa de estudo de arte na Espanha. Ela diz que se ganhar não poderá ir, pois quer cuidar dele, que é seu pai. Álvaro pede que ela vá atrás de seus sonhos, pois formará novamente uma família com Ângela e Josué. Clarinha diz a Álvaro que não sabe como ele vai recuperar Ângela, pois segue fazendo armadilhas. Ela aconselha que o pai mude de verdade, de dentro para fora. Samantha diz ao cirurgião que sua vida acabou e que ele não faz ideia de quem era ela nas redes sociais antes do acidente. Depois, Samantha aceita se associar a Félix. Ângela realiza o primeiro evento para a fundação. Mirtes e Salma a observam. Anoitece. Samantha e Félix se conhecem e ele manda o comparsa acabar com Jerônimo. Álvaro chega à casa de Ângela para morar. Ele segura o filho nos braços e conversa com ele. Na mansão Vega, Félix estrangula Jerônimo até a morte para eliminá-lo de seu caminho. Samantha vê Jerônimo morto. Ela e Félix brindam pela morte do antigo comparsa. Adela não gosta nada que Álvaro morará ali com ela e Ângela. Ângela pede que a mãe se acalme e que Álvaro não tem onde morar. Está cego, sozinho e ainda perdeu seu emprego. Adela não concorda que Álvaro viva ali, mas Ângela diz que ele é o pai de seu filho. Adela diz à filha que espera que ela não se arrependa por ter permitido que Álvaro ficasse em sua casa. Pablo diz à Luz que o médico disse que ele segue melhorando e em breve receberá alta. Luz fica feliz. Félix e Baldomero se desfazem do corpo de Jerônimo. Samantha diz a si mesma: até nunca mais, imbecil. Flávia arruma suas coisas,
já que irá embora do Hospital Vega para trabalhar no Canadá. Dário fica emocionado e diz à mãe que vai sentir muita falta dela. Flávia diz que ela também, e os dois se abraçam. Dário pede perdão à mãe por tê-la julgado tão duramente, que foi muito injusto com ela e que ela foi sua mãe e seu pai ao mesmo tempo. Flávia pede a Dário que não diga a ninguém que ela irá para o Canadá, em especial para Júlio. Samantha chama Léo na mansão Vega e diz que estão roubando o amor da vida dele e que ele não faz nada. Léo diz que isso é assunto dele e não dela. Samantha diz que Álvaro é muito hábil e vai terminar reconquistando Ângela. Léo diz que Ângela não ama Álvaro e se ela tem tanta certeza que ele irá reconquistá-la, então por que o expulsou de casa? Samantha diz a Léo que Álvaro é seu marido e que vai fazer com ele o que quiser. Ela diz que Álvaro e Ângela irão pagar caro pelo que aconteceu com ela, mas Léo diz que ela é a única culpada. Samantha começa a beber muito e Léo diz que ela perdeu a proporção da realidade e que causa pena nele. Samantha tira sua máscara e diz que é um monstro. Léo diz que é sim, mas não pela cicatriz, e sim por todo o veneno que ela tem no coração. Ele diz que já sabe que ela está por trás da tentativa de acabar com o bebê de Ângela e que já sabe como encontrar Jerônimo e quando isso acontecer, ela irá pagar. Samantha, hipócrita, diz que quando ele encontrar Jerônimo, pode mandar lembranças para ele de sua parte. Clarinha diz a Álvaro que o que ele sente é culpa e se ele quiser mudar, deve valorizar o que tem. Ela aconselha o pai a lutar por Ângela e reconquistá-la. Clarinha diz que ele deve usar seu encanto e que dentro dele existe um grande homem que é bom. Baldomero diz a Félix que venceu novamente a conta de água da vila. Félix planeja despejar todos os moradores da vila por não pagarem a água e assim deixar luz em suas mãos. Ele quer subornar um juiz para que possa fazer tudo isso. Todos comemoram a volta de Estrelinha na vila. Álvaro pede a ajuda de Clarinha para ser uma boa pessoa. Clarinha diz que ele precisa mudar de verdade e não somente aparentar ser bom. Álvaro diz que quando conheceu Ângela não se importou por ser pobre e que só queria estar com ela. Nancy diz a Ângela que todos os papéis da fundação estão em ordem e que os revisou 2 vezes. Ela aconselha que Ângela não confie em Mirtes, pois ela tem muito poder dentro da fundação. Nancy diz que ela sempre e deve ter os recibos das doações que chegam para a fundação. Félix e Samantha tomam café da manhã juntos. Félix diz a Samantha que ele e Baldomero já se desfizeram do corpo de Jerônimo e agora ele não vai dizer mais nada. Samantha fica feliz e Félix comenta com ela seus planos contra as pessoas que vivem na vila. Ângela liga para Samantha e diz que precisa falar com ela por parte de Geraldo. Samantha diz que isso não lhe interessa e Ângela desliga o telefone. O inspetor Garcia avisa Léo que tudo indica que Jerônimo Vidal foi assassinado e que encontraram o corpo dele em um lixão. Ele diz que estão investigando para confirmar se é realmente o corpo dele. Ângela entrega para Mirtes uma doação de um cliente e pede o recibo. Mirtes a entrega e diz que é assim que devem ser as coisas, com clareza. Ela aproveita a situação para provocar Ângela dizendo que Léo deve ficar ao lado de sua esposa. Mirtes manda Ângela não se meter mais entre Salma e Léo, pois ela pode ser a culpada de deixar sua neta sem seus pais. Salma tenta beijar Léo, mas ele a despreza. Salma diz que ele é um idiota e volta a ameaçá-lo, dizendo que se ele não seguir o que ela manda, ele ficará sem sua filha. Geraldo escreve uma carta para Samantha, dizendo o quanto a ama, porém que ela pagou esse amor com ódio. Na carta, ele deixa suas bênçãos para ela e que vai embora com a esperança que com sua presença não a fez feliz, então sua ausência a fará infeliz. Léo se encontra com Júlio e pergunta se ele sabe de algo a mais de sua mãe para poder encontrar o assassino de seu pai. Júlio diz que não averigou mais nada, mas decide revelar o passado de Mirtes. Ele confessa que ele e Sandro eram clientes de Mirtes e que os dois queriam tirá-la daquele mundo, mas ela quis ir com o melhor comprador.
Júlio conta a Léo que a mãe dele se vendia para os homens por dinheiro. Léo, revoltado, dá um soco em Júlio e manda ele nunca mais dizer isso. Ele não acredita no que Júlio lhe disse. Júlio diz que essa é a verdade. Léo cai em si e percebe que agrediu o próprio pai. Júlio diz a Léo que ele sabe que Mirtes é capaz de tudo. A dela diz a Ângela que Geraldo quer fazer uma longa viagem e quer que ela o acompanhe. Ela diz que não quer deixar ela e nem seu neto, mas Ângela aconselha que a mãe vá com Geraldo. Mais tarde, Geraldo entrega para Ângela a carta que é para ela entregar para Samantha. Ângela pergunta se ele tem certeza do que fará. Geraldo diz que sim e que tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida. Ângela e Geraldo se abraçam. Léo diz a Júlio que mais uma vez confirma que sua vida é uma mentira e que foi um acidente, resultado de um envolvimento de uma prostituta com um cliente. Júlio diz que as coisas não foram assim e que estava muito apaixonado por Mirtes. Ele diz que Sandro deu um exemplo para ele, seu amor, e tudo isso foi sincero. Júlio diz que nada lhe daria mais satisfação que dar esse amor para ele, mas Mirtes enganou os três e roubou a oportunidade dele viver de outra maneira. Ele diz que certamente na carta de Yolanda deve ter toda a verdade sobre a vida de Mirtes. Ângela vai à mansão Vega e entrega a carta de Geraldo para Samantha. Ângela diz a Samantha que Geraldo vai embora e antes de ir vai deixar todas as suas ações. Samantha suspeita das atitudes do pai e exige saber quem ficará com as ações dele. O vizinho traidor ajuda Félix para que ele se vingue de todos da vila. Ângela informa a Samantha que no dia seguinte terá uma reunião do conselho no hospital. Ela diz que está ali é porque ninguém do conselho quer vê-la e aguentar suas grosserias. Ângela diz que não tem medo dela e que agora irão falar de Álvaro. Samantha diz que não quer aquele cego ao seu lado e que ela pode tomar conta dele. Ângela diz que Álvaro está em sua casa por humanidade, mas isso é temporário. Samantha diz que então ele procure outro lugar e Ângela revela que Álvaro está na ruína, pois terá que devolver todo o dinheiro que desviou e ainda ficou sem emprego. Álvaro devolve todo o dinheiro que roubou do consórcio Vega. Ângela vê Léo triste e ele diz que as más notícias sempre aparecem e cada vez piores. Ele revela que Mirtes era garota de programa no passado e que ele somente foi uma peça para amarrar seu pai Sandro. Ângela diz a Léo que ele é uma bênção na vida de todos que o conhecem e se abraçam. Léo diz a ela que se sente perdido, vergonha por sua mãe e sente traído por todos, até mesmo por ela. Ângela pede que ele não diga isso, mas Léo diz que tudo que ele confiava resultou ser uma mentira. Ângela diz que seu amor não foi uma mentira, mas Léo diz que Álvaro mora com ela e questiona se ela não sente nada mesmo por ele. Ângela diz que não, mas Léo duvida do amor dela. O cirurgião plástico diz a Samantha que tudo está em ordem com ela, mas Samantha diz que segue desfigurada e sentindo muitas dores. O cirurgião a alerta que se ela misturar os remédios que ele receitou junto com outras coisas, poderá fazer um mal terrível a ela mesma. Nélida entra ali e acaba vendo Samantha desfigurada. Alterada, Samantha manda ela sair. Diz que ninguém pode vê-la assim e começa a chorar. Ângela e Luz conversam e ela declara o apoio para a amiga sair à frente profissionalmente. A dela diz a Álvaro que vai até o mercado e pede que ele fique com Josué. Álvaro fica com o filho e o acaricia. Léo lê as anotações do inspetor Benjamin e descobre que uma mulher chamada Úrsula estava supostamente com a carta de Yolanda. Salma vai à casa de Ângela, se encontra com Álvaro e quer que eles continuem sendo cúmplices. Álvaro se nega a ajudá-la em seus planos. Salma pega Josué no colo e Álvaro manda ela deixar seu bebê. Ele tenta pegar seu filho, mas acaba caindo. Ângela chega em casa,
manda Salma deixar seu filho e o pega no colo. Álvaro levanta, agarra a roupa de Salma e a expulsa. Léo vai à mansão Vega e confronta a mãe se é verdade que ela se vendia por dinheiro. Mirtes o esbofeteia. Léo diz que Júlio já lhe confessou toda a verdade e que acredita nele. Mirtes tenta se fazer de vítima e diz que dói ver seu filho acreditando mais em um estranho do que nela. Léo diz que esse estranho é seu pai e que ele sim lhe deu a verdade que ele sempre quis. Ele diz que toda a verdade está na carta que Samantha tem. Mirtes tenta colocar Léo contra Júlio, dizendo que ele nunca quis assumir ela e ele e que quer se fazer de vítima. Léo diz à mãe que ela se aproveita do amor que ele sente por ela para mentir. Mirtes manda ele sair dali e o renega como filho. Antes de ir, Léo diz que ela teve a audácia de acusar Ângela de algo que ela sim foi e ressalta que realmente não é filho dela e nunca foi. Ele diz que ele só foi um plano na vida dela para sair da pobreza e conseguir aquela cara de mulher decente, mas na realidade ela é ao contrário. Samantha lê a carta de Geraldo, onde ele expressa que ela mude de atitude. Ela rasga a carta e faz as misturas de remédio, álcool e drogas. Samantha liga para Álvaro, o chama de idiota e diz que por culpa dele ficou desfigurada e perdeu seu pai. Álvaro diz: "Você está mais uma vez bêbada, estúpida", e desliga o telefone. Samantha liga novamente, mas ele recusa a chamada, deixando Samantha furiosa. Ela insiste e Álvaro atende, e Samantha recrimina que por culpa dele, o homem que ela mais amou, seu pai, a deixou. Álvaro diz que não quer falar com ela, e os dois amaldiçoam o momento que se conheceram. Depois, Samantha diz a Mirtes que seu pai a deserdou. Ela diz que tem certeza que Geraldo vai tirar suas ações. Mirtes fica perplexa, mas incentiva que Samantha enfrente a situação e não abaixe a cabeça. Samantha diz que vai destruir Ângela e, se for necessário, até seu pai. Léo abraça Ângela depois de saber da vida de Mirtes.